Bom dia, alunos e alunas. Continuando a nossa atividade, lá da nossa lenda Vitória Régia. Agora que já lemos o texto, vamos para as nossas perguntinhas, o estudo do texto, certo? Na questão número 1, vem perguntando o seguinte: que expressão no começo do texto indica quando a história aconteceu? Então, vamos lá no texto, Aqui no começo diz o seguinte: a Vitória Régia. Há muitos anos vivia numa aldeia uma garota sonhadora chamada Araci. Então, a expressão aqui é há muitos anos. Ela está indicando que a história aconteceu há muito tempo. Então, a nossa resposta é há muitos anos. Número 2. Releia a segunda frase do primeiro parágrafo. Letra A. A palavra sempre indica tempo ou lugar? Então, vamos lá, reler a segunda frase do primeiro parágrafo, Estava sempre pensando numa lenda que dizia que a mulher que conseguisse tocar a lua iria se casar com o mais belo guerreiro. Então, estava sempre pensando. Então, essa expressão sempre, o que ela indica? Ela indica um lugar, ela estava num lugar, ou é uma expressão que indica um tempo? Ela indica tempo, porque ela estava sempre pensando numa lenda. Então, a letra a palavra sempre indica tempo. Letra B. Circule no texto outra expressão que tem essa função. Que outra expressão no texto tem essa mesma função de tempo? Vamos lá? Então, vamos aqui continuar, Há muitos anos vivia numa aldeia uma garota sonhadora chamada Araci. Estava sempre pensando numa lenda que dizia que a mulher que conseguisse tocar a lua iria se casar com o mais belo guerreiro. Muito ingênua, Araci vivia subindo no topo dos morros e nas árvores mais altas, na tentativa de alcançar a lua. Numa noite como esta, ela passeava junto à lagoa quando viu o reflexo da lua na água. Então, numa noite como esta, está indicando que tempo também, Então, essa expressão tem a mesma função do que aquela outra que a gente viu, Estava sempre pensando numa lenda, a mesma função. Então, lá. Circule no texto outra expressão que tem essa função. Então, pode circular numa noite como esta. Número 3. Onde aconteceu a história? Aonde que aconteceu essa história? Então, a gente volta lá no nosso texto, Nós paramos. Numa noite como esta, ela passeava junto à lagoa quando viu o reflexo da lua na água. Então, a história se passa junto à lagoa, A resposta do número 3 é numa aldeia junto à lagoa. Letra A. Pinte no texto as expressões que indicam esses lugares. Então, lá no texto, vocês vão pintar numa aldeia que está lá no primeiro parágrafo e junto à lagoa no segundo parágrafo, certo? Letra B. É possível saber com exatidão onde ficam esses lugares? Não, no texto não está dizendo, o estado, a cidade, que lugar. Tá dizendo que é numa aldeia, 4. Para que servem as expressões que indicam tempo e lugar nessa narrativa?
Converse com os colegas e o professor e escreva a conclusão que chegaram. Então, gente, as expressões que indicam tempo mostram ao leitor quando a história ocorreu e a sequência das ações da narrativa. As expressões que indicam lugar mostram onde se passaram os acontecimentos. Então, as expressões que indicam tempo e lugar servem para isso, serve para mostrar quando que a história começou e o lugar aonde se passaram os acontecimentos. Número 5. Quem são os personagens da história? Araci e a Lua.